Lição 166 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. As dádivas de Deus me são confiadas. Comentário. Essa lição é uma das mais importantes no livro de exercícios, pois Jesus articula por que temos tanta dificuldade em aceitarmos suas dádivas. Nesse sentido, é um resumo maravilhoso de uma das principais ênfases no Um Curso em Milagres, ajudar-nos a contrastar e, eventualmente, escolher entre duas identidades, o ser especial do ego que nutrimos e nosso verdadeiro ser como Cristo, ao qual o perdão nos leva gentilmente. Também podemos ver um paralelo. Há, entre aspas, as dádivas de Deus, o poema que Ellen transcreveu, que contrasta as dádivas do ego e as de Deus. Citação. Todas as coisas te são dadas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar que possa contribuir para a tua felicidade. Comentário. Nós temos visto como Deus algumas vezes é tratado como um membro dos Homo sapiens, retratado como um pai amoroso que nos dá tudo. Esse símbolo reflete a presença abstrata, não específica, que não podemos entender. O conteúdo por trás da forma é nossa unicidade com Deus, e, portanto, tudo o que Deus é, nós somos também. Isso se refere ao nosso ser crístico. No entanto, não ao ser individual com o qual nos identificamos. Portanto, seu amor e habilidade criativa são nossos, e nós permanecemos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, repletos da abundância criativa do Espírito. Citação. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que Ele deu a seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Texto capítulo 2. Citação. E, no entanto, a menos que a sua vontade seja una com a sua, a de Deus, as suas dádivas de Deus não são recebidas. Comentário. Enquanto nos separarmos do amor e ser de Deus, vendo a nós mesmos como parte de uma vontade separada, individual, não vamos perceber que as dádivas de Deus são nossas. Elas estão lá, mas não podem ser recebidas porque nós fugimos delas. Citação. Mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a de Deus? Comentário. É o ego que nos faz pensar isso, refletindo nosso desejo contínuo de sermos separados. Citação. Aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam que ele é real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Comentário. Se você acreditar tanto em Deus quanto em sua identidade corporal, precisa concluir que existem duas vontades, refletindo uma espiritualidade dualista, a vontade de Deus e a vontade do ego. Além disso, existe a vontade de Deus e a minha própria, que pode agir tanto em oposição quanto em concordância com a dele, conforme eu escolher. Mas eu tenho uma vontade que é minha. Esse é o cerne da teologia eu-vós de Martin Buber, inerente a qual está a crença de que nós temos uma vontade que pode escolher colocar-se em harmonia com o Criador. Ainda ela não é uma com ele. Dessa forma,
perpetuando a distinção eu-vós. Citação. Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só, ele próprio sozinho, mas nunca em um único Deus. Comentário. Tanto existem duas vontades, minha e de Deus, quanto, se eu for ateu, existe apenas a minha vontade e a vontade do outro, uma pessoa, o universo ou alguma outra força. No entanto, nunca acreditamos em um verdadeiro Deus. Se o fizéssemos, iríamos negar não apenas o universo físico, mas nossa identidade dentro do universo também. Esse é um paradoxo enfrentado por cada estudante de um curso em milagres. Nós lemos esse livro como indivíduos, olhos do corpo que veem palavras em uma página e um cérebro que as interpreta. Ao mesmo tempo, o que lemos nos diz que não estamos aqui de forma alguma e que todas as coisas físicas são ilusórias. Portanto, nós tipicamente tratamos o paradoxo como o ego sempre faz. Nós o separamos de nós e então nós esquecemos de que ele está lá para que não tenhamos que lidar com ele. Essa lição, como muitas outras passagens no curso, nos força a prestar atenção ao paradoxo que não queremos encarar. Em algum lugar em nossas mentes, no entanto, sabemos que se olhássemos para ele, ele iria desaparecer. O medo não é apenas que o paradoxo desapareça, mas que o mesmo aconteça com nossa identidade. Para nos garantirmos contra essa possibilidade, fizemos um ser, insanamente acreditando que somos os autores da nossa realidade, deixando o nosso verdadeiro Criador fora desse ser. No entanto, citação. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. A crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Texto capítulo 3. Citação. As dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que tenha essas estranhas crenças. Comentário. Ninguém é feliz aqui, e ninguém pode ser feliz aqui, pois felicidade só é encontrada no céu. Portanto, estar fora do céu é estar fora da nossa felicidade. Devemos ver, logo, que a felicidade nesse mundo vem de percebermos que não somos desse mundo. Enquanto acreditarmos que estamos aqui e que existe esperança de felicidade aqui, não seremos capazes de aceitar as dádivas de Deus. Verdade e ilusão não podem coexistir. Citação. Ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com que é chamado a reivindicá-las como suas, é ser pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar a sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Comentário. Esse é o cerne do problema. Se eu acreditar na realidade de Deus e na verdade das palavras de Jesus, nego a fundação da minha existência, uma traição contra mim mesmo. Quando escolhemos o ego, sabemos que escolher o Espírito Santo
significa o fim da existência individual. Ouvir a separação do ego significa que eu existo, enquanto a expiação do Espírito Santo me leva a desaparecer no coração de Deus, acabando com a minha vida. Para preservar minha identidade, portanto, preciso negar a presença da verdade e das dádivas de Deus. Eu então alegremente sofro minha culpa, o que prova que estou certo e Deus errado, uma vez que a expiação diz que não pode haver culpa. Portanto, meu sofrimento, fazendo com que outros se identifiquem com ele, proclama convincentemente que estou dizendo a verdade e a expiação é falsa. A seguinte passagem do texto descreve a insanidade da religião do ego, na qual a culpa é vista como sagrada e a ausência de culpa considerada uma blasfêmia ao Deus do ego. Citação: grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são os seus, entre aspas, inimigos, porque, ao não valorizarem a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-lo. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Texto capítulo 13. Citação: aqui é o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita poder achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito, sem lar e cheio de medo. Comentário: lembre-se da lição 160, abre aspas, eu estou em casa, o medo é o estranho aqui, fecha aspas. Nós pensamos que nossa segurança repousa no corpo e na proteção do especialismo que julgamos que vai nos fazer felizes. Nós acreditamos que não estarmos aqui fisicamente nos torna sem lar e, portanto, ficamos aterrorizados de ficarmos doentes e morrermos, porque então não iríamos mais existir. Essa insanidade nos leva a nos ajustar a esse mundo insano, desesperadamente tentando convencer a nós mesmos da sua realidade e que ele um dia vai nos deixar seguros. Jesus nos pede para olharmos honestamente com ele para esse estranho mundo de ódio e morte que nós fizemos para escaparmos de um mundo ainda mais estranho de pecado e culpa. Citação: uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita de uma resposta. Gostas do que fizeste? O mundo de assassinato e ataque, através do qual teces o teu caminho tímido através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que, no máximo, a morte se demore um pouquinho mais para levar-te e desaparecerás. Tu inventaste isso. É um quadro de que pensas que és, de como vês a ti mesmo. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores daqueles que querem se ajustar a um mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos. E olham para fora com pesar, a partir do que é triste por dentro, e lá vem a tristeza. Não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Texto capítulo 20. Citação: não reconhece que é aqui que ele é, de fato, cheio de medo e também sem lar. Um pária vagando tão longe de casa,
há tanto tempo fora que não reconhece que esqueceu-se de onde veio, para onde vai e até mesmo quem realmente é. Comentário. Minha insistência em que estou nesse mundo reforça o medo que diz que Deus vai me pegar a menos que eu me esconda nele, o que é o seu propósito. O medo que experimento no corpo, portanto, é uma sombra do medo na minha mente, o estado de todos nesse mundo. Nós existimos como corpos para permanecermos longe de casa, tão longe, de fato, que nos esquecemos dela. Nós até mesmo nos esquecemos de quem somos, escolhendo a identidade do especialismo substituta do ego em vez disso. Citação. Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Comentário. Essas dádivas estão enterradas na mente, encobertas com culpa da mente errada e cobertas ainda mais profundamente pela dor e sofrimento do corpo. O corpo, portanto, oculta a culpa da mente, o que, por seu lado, oculta as dádivas de Deus em nossas mentes certas. Essa passagem já citada do texto transmite poderosamente o propósito da insanidade para o mundo, esconder o amor que é a fonte de todo medo. Comentário. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. Texto capítulo 13. Citação. Ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo o quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a algum lugar. Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande que tudo que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Comentário. Jesus descreve a situação de todos aqui. O tesouro do amor está conosco e ainda assim vagamos por aí, cientes de que nada aqui funciona e que tudo vai morrer. No entanto, não mudamos nosso pensamento. Nós buscamos mudar as coisas no mundo, mas por não nos voltarmos para a causa na mente, asseguramos que nada vai mudar. Assim, continuamos de forma desesperançada a buscar a esperança no mundo. Citação. Todas as suas estradas do mundo só levam ao desapontamento, ao nada e é a morte. Não existe nenhuma escolha aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim. Todas conduzirão à morte. Texto capítulo 31. Citação. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco, devido à estrada pedregosa em que caminha. Comentário. A, entre aspas, figura lamentável somos todos nós. Nós que acreditamos que o corpo
é nossa identidade. Nós que acreditamos que o corpo é nossa identidade, e sua falência e desintegração inevitável é expressa na imagem de em farrapos. Jesus não quer que nos sintamos culpados, mas Ele quer que entendamos que esse é o estado da vida corporal, o falso ser que Ele, em outro lugar, descreve como um travesti ou paródia de quem somos como espírito. Todos aqueles que buscam encontrar felicidade e prazer nesse mundo nunca vão encontrá-los. Eles podem tê-los momentaneamente, mas não vai durar. Esse não é um curso em como sermos felizes aqui, pois seu propósito é nos fazer felizes por percebermos que não estamos aqui. Apenas essa compreensão levará à felicidade e alegria. Sem ela, apenas buscamos o especialismo em vez do amor real. A linha que vou ler agora é repetida quase identicamente na lição 182. Citação: Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e desesperança como ele as está sentindo. Comentário: Pense em quantas pessoas trabalham com um curso em milagres e ainda fingem que não se identificam com essa figura. Elas dizem que são felizes, alegres e repletas de paz. No entanto, se fossem realmente, não estariam aqui, mas no céu. É imperativo, conforme você trabalha com esse curso, reconhecer que você não pode voltar para casa, a menos que primeiro veja o lar que fez pelo que é. Portanto, você precisa perceber o quanto tem sido amargamente infeliz aqui, identificado como um corpo, antes de poder fazer uma escolha de forma significativa e pedir ajuda com vontade, como vimos na lição anterior. Jesus está nos dizendo que todos aqui têm se identificado com essa figura e todos têm seguido da mesma desesperança, o mesmo caminho de derrota, porque todos morrem. Mais uma vez, não podemos escolher contra esse caminho de miséria, até primeiro percebermos o que ele é. É por isso que, como já vimos, o Espírito Santo. Comentário: Precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Tu que és firmemente devotado à miséria precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade e isso te confundiu a tal ponto de que não empreendeste a aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprendes, não serás feliz. Texto capítulo 14. Citação: Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre? Comentário: Jesus está nos dizendo para não nos sentirmos pesarosos pela vítima, pois como as trágicas circunstâncias de alguém podem ser trágicas se a pessoa as escolheu? Não entender vidas das pessoas não são trágicas, pois são os seus sonhos. Portanto, quem posso culpar por uma vida cheia de dor e tragédia? Não os meus pais, o mundo ou Deus. É o meu sonho, e eu sou o seu sonhador, seguindo o caminho que minha mente escolheu. É essa escolha que é trágica, não a forma que ela assumiu. Minha escolha de ser a vítima inocente e outro ser o vitimador pecaminoso, a quem Deus vai punir em vez de mim.
Para ser feliz, no entanto, preciso apenas perceber que o amor de Deus, através do Espírito Santo, caminha comigo o tempo todo, não na forma ou no corpo, mas em minha mente. Citação: Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Comentário: Jesus coloca a carga somente em nós, deixando claro que Ele só pode nos ajudar se nós realmente pedirmos a Ele o que nos recusamos a fazer enquanto nutrimos esse trágico ser e, acima de tudo, nossa mágoa justificada de que alguém mais fez isso por nós. Nossos relacionamentos especiais, os substitutos para o amor do céu, portanto, se tornam o foco da correção do Espírito Santo. Citação: Substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Se apenas considerares exatamente o que isso acarreta, imediatamente perceberias o quanto essa atitude está em desacordo com a meta que o Espírito Santo te deu e quer realizar para ti. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor de outro. O Espírito Santo nunca usa substitutos. Aonde o ego percebe uma pessoa como substituta de outra, o Espírito Santo as vê unidas e indivisíveis. Ele não julga entre elas, tendo conhecimento de que são uma só. Texto capítulo 18. Citação: Esse é o ser que defendes com fúria contra toda razão, toda evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és. Comentário: Razão, evidência, testemunhos são representados por esse curso ou por aqueles que carregam em si a luz de Cristo que poderíamos ver em vez da escuridão do ego. Portanto, Jesus nos lembra das histórias contadas sobre ele que só era um irmão para o mundo. Muitos pensavam que eu estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprio. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento e todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Texto capítulo 6. Comentário: Nossos egos exigem que ataquemos todos aqueles que representam a impecabilidade. A ausência de culpa significa a ausência de pecado, o que significa que a separação nunca aconteceu e que não existe ser individual. Portanto, ataques à inocência são uma exigência se os nossos seres culpados forem sobreviver e, portanto, Jesus teve que ser destruído. Citação: Tu não lhes dá ouvidos. Comentário: Nós não prestamos atenção, mas selvagemente defendemos nosso ser contra qualquer coisa que iria ameaçá-lo. É isso que a maioria das pessoas tende a fazer com esse curso, manipulando-o de alguma forma para levá-lo ao seu sonho individual, para que ele acabe dizendo o que elas querem que diga, a fim de promover sua felicidade dentro do sonho. Elas, portanto, ignoram e negam todos os testemunhos, as próprias palavras do Um Curso em Milagres queriam mostrar a elas que estavam erradas. Citação: Continuas no caminho designado por ti, com os olhos baixos, porque tens medo de captar um vislumbre da verdade, ser libertado do auto-engano e posto em liberdade. Comentário: O poema de Ellen, Estranho na Estrada, expressa essa ideia de que não queremos ver Jesus e aceitar quem ele é, pois fazer isso significa que nosso sistema de pensamento é falso. Nós, portanto, não olhamos para o seu ser desperto ou ressuscitado, como Ellen tão pungentemente expressa.
A estrada é longa, eu não vou erguer meus olhos, pois o medo apertou meu coração. O medo eu conheço. A concha me mantém a salvo na esperança crescente. O amigo que mantém você ainda é estranho para mim. Você disse que vai retornar e eu acreditei já há muito tempo. Agora meus olhos estão fechados contra a delgada ameaça da esperança, que irrompe em meu calmo desespero. Oh, deixe-me sair. Seu verbo o rodeia como uma estrela dourada, e eu mal posso ver a estrada pelo qual caminhamos, porque meus olhos estão velados. Não me perturbe, eu lhe peço. Eu não o veria agora. As Dádivas de Deus, páginas 103 e 104. Comentário. É tentador, mais uma vez, evitar o que Jesus realmente diz. Nós queremos torcer suas palavras para que signifiquem que podemos encontrar felicidade e salvação no mundo e no corpo. Muitos caminhos espirituais de fato ensinam isso. Esse aqui não. Seu propósito não é nos tornar felizes aqui, mas nos fazer perceber nossa infelicidade para que encontremos nossa verdadeira felicidade na mente. Nosso medo, profundamente estabelecido, é que, pelo fato do Um Curso em Milagres estar certo, temos que estar errados sobre tudo, especialmente a figura que vemos a cada manhã no espelho do nosso banheiro. A verdade é que nós não somos a pessoa que pensamos ser, como o poema de Ellen também reflete. Citação. Sua voz me lembra uma canção antiga que meus lábios começam a cantar, embora eu esperasse tê-la esquecido. As Dádivas de Deus, página 104. Citação. Tu te encolhes medrosamente, com receio de sentir o toque de Cristo no teu ombro e perceber a sua mão gentil dirigindo-te para contemplar as tuas dádivas. Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Comentário. Se eu aceitar as dádivas de Cristo, como posso dizer justificadamente que sou uma pobre vítima inocente? No entanto, é exatamente por isso que eu nasci, para que pudesse dizer, com total justificação, que sou essa vítima. Assim é que o verdadeiro toque de Cristo sobre mim, o reflexo da realidade, se torna uma grande ameaça. Lembre-se dessas linhas do poema de Ellen, desperte inquietude, que enchem nossos egos de pavor. O Filho de Deus veio para unir-se a você agora. Sua mão brilhante está em seu ombro. As Dádivas de Deus, página 73. Comentário. Parte de nós clama pela alegria deste toque, enquanto a outra se encolhe de medo na escuridão da culpa e do ataque, tentando esconder essa mão brilhante de perdão da nossa consciência. Citação. Ele te faria rir dessa percepção de ti mesmo. Comentário. O Espírito Santo não está zombando de nós, nem nos ridicularizando, mas tentando nos ajudar a perceber o absurdo dos nossos autoconceitos ilusórios de pecado, culpa e ódio. A seguinte passagem resume o papel do Espírito Santo em nos ajudar a olhar para nossa crença no pecado, a causa do nosso sofrimento, que é o efeito do pecado. Aprender a rir diante da tolice de acreditarmos que poderíamos nos separar de Deus, sem falar em atacá-lo, é tudo o que a salvação precisa para ser alcançada, como lemos mais uma vez. Citação. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível, para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele.
Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer, abre aspas, meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer. Fecha aspas. E deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu. Texto capítulo 27. Citação. Então, onde estaria a autopiedade? Comentário. Se eu rir de mim mesmo, como poderia sentir autopiedade? No entanto, não existe nenhuma pessoa que não se identifique com essa dinâmica autoindulgente de se sentir pesarosa por si mesma. Citação. E o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias? Comentário. Entre aspas, aquele é o Filho de Deus, e no riso gentil do Espírito Santo, toda a dor e sofrimento se vão. Dentro do sonho, no entanto, esse mundo é realmente trágico, pois coisas horríveis acontecem aqui. No entanto, unindo-nos à visão de Cristo no instante santo, olhando de volta para as, entre aspas, pesadas consequências do sonho, nós sorrimos diante da crença de que esse sistema de pensamento de pecado, uma, entre aspas, causa insignificante, jamais poderia tomar o lugar do amor de Deus. A felicidade repousa em entender esse fato feliz. Citação. Não é fácil perceber a brincadeira quando em tudo à tua volta os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato, mas são apenas decorrências. E é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Texto, capítulo 27. Citação. O teu antigo medo veio a ti agora e a justiça, enfim, te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Pensas até que o ser miserável que acreditaste ser o que tu és possa não ser a tua identidade. Talvez o Verbo de Deus seja mais verdadeiro do que o teu. Talvez as suas dádivas para contigo sejam reais. Talvez Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser. Comentário. Em algum ponto, percebemos que estávamos perdidos. Tem que existir outro caminho. E nutrimos o pensamento de que talvez estivéssemos errados e Jesus certo, como Ellen fez perto do fim do seu poema. Citação. Senhor, você realmente mantém seu adorável verbo? Eu estava enganada? Você se levantou outra vez? E fui eu que falhei em vez de você? As Dádivas de Deus, página 104. Comentário. Essa compreensão vem no instante em que estamos cientes do terror, o, entre aspas, medo antigo que se levanta. Se eu não sou esse ser, quem sou eu? O Cristo que realmente sou não é a pessoa que penso ser. Citação. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade de Deus. Comentário. Tudo aqui se opõe a algo, porque esse é um mundo dualista, no qual apenas opostos existem,
bem e mal, nós e eles. A vontade de Deus não se opõe, porque não pode se opor. Ela meramente é. Apenas a unicidade perfeita é real. E como a unicidade pode se opor a si mesma? Citação. Como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas, e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é, não necessita de defesas e não oferece nenhuma. Texto, capítulo 22. Citação. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. Comentário. Você não fez nada a Deus, mas apenas a si mesmo. A oposição em sua mente e nesse mundo é inventada. A pior parte de tudo para o ego é que Deus não sabe nada sobre o plano e estratégia do ego. Como ele, Deus, poderia conhecer o que é irreal? Portanto, o curso fala sobre o espírito. Citação. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. Texto, capítulo 4. Citação. O espírito, em seu conhecimento, está inconsciente do ego. Texto, capítulo 4. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. Texto, capítulo 4. Citação. Houve uma necessidade que ele não compreendeu, à qual deu uma resposta. Isso é tudo. Comentário. Essa referência à criação do Espírito Santo deve ser vista de forma metafórica. Como já vimos antes, Jesus fala conosco no nível dualista da nossa compreensão. Citação. Ele, Deus, quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la, isso, e a conheças assim como é. Texto, capítulo 9. Citação. Ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como aquele que nos dá a resposta para a separação e traz para nós o plano da expiação, estabelecendo nele o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente qual ele é. Esclarecimento de termos, capítulo 6. Comentário. No entanto, estritamente falando, Deus não pode dar uma resposta. Como o que nunca aconteceu pode ser respondido? O Espírito Santo é uma ilusão, um símbolo do pensamento de expiação, em si mesmo uma ilusão, pois corrige o que nunca foi. Portanto, Jesus explica no esclarecimento de termos. Citação. A sua voz é a voz por Deus, e portanto tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Esclarecimento de termos, capítulo 6. Comentário. E, depois que o sonho da morte do ego é desfeito, citação, a voz terá desaparecido para não mais tomar forma, porém para regressar à ausência eterna de forma em Deus. Esclarecimento de termos, capítulo 6. Citação. Tu, que tens a resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso, do Espírito Santo. Comentário.
Jesus apela a nós para não escolhermos as dádivas do ego, porque elas não vão nos dar o que queremos. Apenas suas dádivas vão. Lembre-se dessa tocante passagem de, entre aspas, as dádivas de Deus. Citação: As dádivas de Deus estão em minhas mãos para serem dadas a qualquer um que queira trocar o mundo pelo céu. Você precisa apenas chamar o meu nome e pedir-me para aceitar a dádiva da dor que seria depositada nas minhas por mãos desejosas, como espinhos deixados de lado e cravos há muito tempo jogados fora, conforme, uma a uma, renunciamos às pesarosas dádivas da terra. Em minhas mãos está tudo o que você quer e precisa e espera encontrar entre os esfarrapados brinquedos da terra. Eu os tiro todos de você e eles se vão. E, brilhando no lugar onde eles estiveram, está uma porta para outro mundo, através da qual entramos em nome de Deus. As Dádivas de Deus, página 118. Citação: Agora vivemos, pois agora não podemos morrer. Comentário: Não pegue essa sentença fora de contexto e faça com que signifique que você é imortal. Você é eterno como Cristo, o Filho de Deus, mas não como um corpo. Portanto, Jesus não está ensinando que o corpo não morre, mas que você não pode morrer porque você não é um corpo, e corpos nunca viveram. Essas linhas do texto deveriam ser familiares a essa altura. Citação: Não jures morrer, tu, ó Filho Santo de Deus. Tu fizeste uma barganha que não podes manter. O Filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal como o seu Pai. Texto, capítulo 29. Comentário: Jesus poderia facilmente ter dito da mesma forma, entre aspas, não jure viver, pois a vida e a morte do corpo são lados opostos da mesma ilusão de separação. Citação: O desejo de morte foi respondido, e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Comentário: Nós finalmente percebemos, através da visão de Cristo, que não somos o ser que pensávamos que éramos. Comentário: Nós finalmente percebemos, através da visão de Cristo, que não somos o ser que pensávamos que éramos. Citação: Alguém anda contigo, que responde gentilmente a todos os teus medos com essa única réplica misericordiosa. Entre aspas, isso não é assim. Comentário: Portanto, nós odiamos Jesus e seu curso, pois eles não discutem conosco, mas são gentis lembretes de que tudo o que pensamos não é verdadeiro. Como já citei, abre aspas, e Deus pensa de outra forma, fecha aspas, texto capítulo 23. A fonte da nossa dificuldade com um curso em milagres é que ele não tem tolerância com transigências, como vemos nessa declaração enfurecedoramente simples. Entre aspas, isso não é assim. Na seguinte passagem, com a qual já estamos familiarizados, Jesus nos ensina a esperarmos problemas dos nossos egos amedrontados quando escolhemos caminhar com Ele e nos identificarmos com sua negação sem defesas de tudo o que consideramos tão caro. Citação: Quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo, e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo da estrada para a paz,
Isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego, porque eu estou contigo. Nesta jornada, me escolheste como teu companheiro em vez do ego. Texto, capítulo 8. Citação. Ele aponta para todas as dádivas que tens toda vez que o pensamento da pobreza te oprime e fala do seu companheirismo quando te percebes solitário e amedrontado. Comentário. Mais um resumo do processo do Um Curso em Milagres. O pensamento de pobreza oprime, nos torna infelizes e nos traz dor. E, portanto, dizemos que tem que existir outra forma de olhar para ele, pedindo ajuda a Jesus como fazemos. Ele nos lembra de que as coisas não são o que parecem ser. Entre aspas, sua dor, ele diz, abre aspas, não vem de fora, mas da decisão amedrontadora da sua mente de se opor a mim, porque eu represento a verdade, em cuja presença seu falso ser vai desaparecer. Fecha aspas. Esse é o pano de fundo das suas palavras gentis. Entre aspas, isso não é assim. Mais uma vez, o processo começa quando olhamos para nosso desprezível empobrecimento, pelo qual tornamos alguém mais responsável. A linha acima, incidentalmente, ecoa o lindo apelo de Jesus a nós no final do texto. Citação. Não me negues a pequena dádiva que peço, quando, em troca, eu coloco aos teus pés a paz de Deus e o poder de trazer essa paz a cada um que vaga no mundo incerto, solitário e com medo constante. Texto, capítulo 31. E o poder de trazer essa paz a cada um que vaga no mundo incerto, solitário e com medo constante. Texto, capítulo 31. Citação. Entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido, pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. Comentário. Entre aspas, mais uma coisa de que ele nos lembra é que o Filho de Deus é um. O que dou a você, dou a mim mesmo. Aqui está seu lembrete. Citação. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Ele também fala do que vem a ser a tua vontade quando aceitas estas dádivas e reconheces que são tuas. Comentário. Jesus muda seu foco para o princípio dos interesses compartilhados, conforme nos lembra de que as dádivas de Deus não são as nossas próprias, mas as de todos. Lembre-se, o ego é mantido no lugar pela crença em que nossos interesses são separados, um ou outro. Minha felicidade vem à sua custa. No entanto, se eu punir você por projetar minha culpa, dou a mesma, entre aspas, dádiva a mim mesmo. Mas, se eu realmente quiser conhecer o amor de Deus, preciso perceber que ele não é meu e só meu. Se eu negá-lo a você, o nego a mim. O que compartilhamos com os outros, culpa ou perdão, é fortalecido em nós mesmos. Citação. Se compartilhas uma ideia, porém não a diminuis, ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta.
Texto, capítulo 5. Citação: As dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Comentário: No instante santo, eu sou são, percebendo que fiz uma escolha errada, que eu desfaço por escolher o Espírito Santo como meu professor. Quando sou mais são do que os que estão ao meu redor, minha responsabilidade é refletir para eles minha escolha pela visão, não pelas minhas palavras ou ações, mas por me identificar com a presença amorosa e pacífica que habita em mim. Assim, Jesus gentilmente nos lembra, nesse trecho já citado, sobre sua visão final. Citação: Meus irmãos na salvação, não deixem de ouvir a minha voz e de escutar as minhas palavras. Eu nada peço, senão a tua própria liberação. Não existe lugar para o inferno dentro de um mundo cuja beleza pode ainda ser tão intensa e tão abrangente que apenas um passo o separa do céu. Aos teus olhos cansados eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois, de outro modo, não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua, e Deus determinou em benignidade amorosa que ela fosse tua. Texto, capítulo 31. Citação: Eles não compreendem que apenas perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina, pois aprendeste com Cristo que há outro caminho para que sigam. Comentário: Eles não entendem que seu sofrimento vem de uma decisão. Assim como, abre aspas, ninguém morre sem seu próprio consentimento, fecha aspas, ninguém sofre sem seu próprio consentimento. Estando são, minha paz não é afetada pelos sonhos repletos de dor dos outros, lembrando-os de que minha escolha pela sanidade é deles para que a façam também, e assim aceitem a responsabilidade como sonhadores dos seus sonhos. Isso não significa que nós nos recusamos a ajudar os que estão em aflição, mas que isso é oferecido sem a atitude "sou mais santo do que você", que diz que você está em situação muito pior do que eu, e, na minha bondade, eu concedo em ajudá-lo. Em nossas mentes, não vemos diferenças entre nós mesmos e outra pessoa, e ajudamos porque essa é a natureza do amor. Aqui, mais uma vez, está como Jesus descreve nossa função de ensinar aos outros o que significa caminhar com Cristo. Citação: O professor de Deus vem a eles, os doentes, para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o Verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam, não é a sua voz que profere o Verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza apelam para seus irmãos para que se afastem da morte. Abre aspas. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Fecha aspas. Manual dos Professores, capítulo 5. Citação: Ensina a eles,
mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque de Cristo e reconhecem as dádivas de Deus. Comentário: felicidade poderia ser definida como olhar para o mundo e saber que você não é dele. O reconhecimento de que a verdade está em sua mente e não em coisas externas. A paz que você sente e as pessoas experienciam em você se torna o professor que diz aos outros que eles podem ter a paz da qual você agora desfruta. Citação: não deixes o pesar te tentar a ser infiel para com a tua confiança. Citação: não deixes o pesar te tentar a ser infiel para com a tua confiança. Comentário: não permitas que o pesar de outra pessoa ou o seu próprio o tente a acreditar que esse mundo é real e que a dor e o sofrimento vêm do corpo, em vez de virem de uma decisão na mente. Nós certamente poderemos nos beneficiar de examinarmos outra vez essas duas passagens incisivas sobre a doença, que nos incitam a não apoiarmos os sonhos de separação de outra pessoa, mas, em vez disso, reforçarmos a unicidade refletida que desfaz o sonho. Citação: nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e à parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vistas separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Texto, capítulo 28. Citação: aceitar a expiação para ti mesmo significa não dar apoio ao sonho de doença e morte de ninguém. Significa que não compartilhas o seu desejo de separar-se e permitir que ele dirija ilusões contra si mesmo. Tu também não desejas que essas ilusões, ao invés disso, sejam dirigidas contra ti. Assim, elas não têm efeitos. E estás livre de sonhos de dor, porque permitiste que ele estivesse. Texto, capítulo 28. Citação: os teus suspiros passarão agora a trair as esperanças daqueles que olham para ti em busca da sua liberação. As tuas lágrimas são as suas. Se estás doente, estás apenas recusando-lhe a sua cura. Aquilo de que tens medo apenas lhes ensina que seus medos são justificados. Comentário: Jesus não está imputando uma viagem de culpa a nós. Leia isso como faria com um maravilhoso poema épico, no qual você se liga ao sentimento e conteúdo das palavras, não ao seu significado literal. Jesus não está dizendo que seus pensamentos equivocados, lágrimas, suspiros e doença vão manter as pessoas no inferno, mas que o fará na sua mente. Você não é responsável pelas escolhas dos outros mais do que Jesus foi. Note essa declaração inicial do texto. Citação: quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida.
O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Texto, capítulo 1. Comentário: nós meramente reforçamos uma decisão já tomada. A escolha é nossa se vamos escolher para nós mesmos, dessa forma, mantendo o lembrete para nosso irmão. O conteúdo subjacente desse ensinamento é a unidade do Filho de Deus. Se eu sofro, minha mente diz que sou separado de Deus e, portanto, acredito que todos os outros são separados também. No momento em que sou curado, tendo segurado a mão de Jesus e experimentado seu amor, percebo que todos são um naquele amor. Portanto, ensino a correção amorosa que quero aprender, e a aprendo conforme a ensino. Essa é a propriedade curativa do milagre, como lemos. Citação: uma vez que aceitas isso, a expiação, a tua mente só pode curar. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dá é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Texto, capítulo 2. Citação: se perceberes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. Texto, capítulo 3. Comentário: para repetir, Jesus não está tentando impor culpa porque você está em sua mente errada. Se você acreditar que seu ego fere outros, estará reforçando sua escolha errada, ainda que não seja responsável por isso. No entanto, você realmente diz a eles, abre aspas, você é um ego e você está certo. Eu sou um ego e estou certo também. Fecha aspas. Tal insanidade só pode ferir a filiação como uma. Citação: a tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo. A mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. Comentário: a, entre aspas, liberação do mundo da dor me foi confiada porque o mundo existe na minha mente. Quando minha mente é curada e eu escolhi contra a dor do ego e a favor da alegria de Deus, nesse instante alegre, o mundo se torna um. Como já vimos de novo e de novo, a mente do Filho de Deus é uma, e ideias não deixam sua fonte. Citação: não atraias, passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Comentário: no texto, Jesus nos pede para testemunharmos a outros, entre aspas, a prova viva, o que seu toque gentil pode nos oferecer. Nós já citamos a terceira e quarta linhas, mas aqui está o contexto completo, implorando a nós para desistirmos das nossas armas de julgamento, entre aspas, cravos e espinhos, pois só então podemos nos lembrar da nossa identidade, com I maiúsculo,
conforme somos redimidos como um filho de Deus. Citação: Tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da sua testa. O amor de Deus cerca seu Filho, a quem o Deus da crucificação condena. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti. Pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. Texto, capítulo 11. Comentário. Assim, Jesus nos pede: torne-se a prova viva dos efeitos de escolher a visão de Cristo. Através da paz que vem, você se torna um professor da paz. Citação: Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, sê tu a testemunha de como vem a ser transformada a mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam. Ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo. Comentário. Esse não é um pedido para sairmos por aí e pregarmos o Evangelho aos pagãos. Você compartilha a alegria de Deus com o mundo por sua consciência de que você não é a figura no sonho. As pessoas podem experienciar você dessa forma, mas no instante santo, você sabe que sua realidade está fora dele. As dádivas do amor de Deus que te foram confiadas agora podem ser compartilhadas com todos aqueles que ainda acreditam serem indignos de tal dádiva. Ao, entre aspas, partirmos, pensamos novamente com gratidão sobre a inspiradora conclusão de Jesus ao Manual para Professores, um final adequado para essa inspiradora lição. Citação: Em confiança, eu te coloco nas suas mãos, de Deus, e agradeço a ti que seja assim. E agora, em tudo o que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti, pedindo ajuda para salvar o mundo. Professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão, e o mundo todo fica em silêncio, na graça que trazes do Pai. Tu és o Filho que ele ama, e te é dado ser o meio através do qual a sua voz é ouvida em todo o mundo, para acabar com todas as coisas nascidas do tempo, para trazer o fim de todas as coisas visíveis e para desfazer todas as coisas que mudam. Através de ti se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Santo és tu, e na tua luz o mundo reflete a tua santidade, pois não estás só nem sem amigos. Eu agradeço por ti e me uno aos teus esforços a favor de Deus, sabendo que são também a meu favor e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo. Amém. Manual dos Professores, capítulo 29.